Boa tarde a todos. Eu vou trazer aqui para vocês uma história, até que vai trabalhar sobre atuar no inconsciente, que é uma liberação de padrões e processos que impedem de expandirmos a nossa existência. O medo é assim um processo natural que com o tempo se transforma em um condicionamento bem limitado. O medo é caracterizado como um excesso de identificação com o futuro que leva a simular situações negativas que geram emoções e sentimentos limitadores. É claro que o medo é um processo de segurança, né, de prevenção de segurança. Nós temos que ter essa prevenção, que são os protocolos de segurança, se higienizar com as mãos, principalmente a alimentação, entre outros, ficar em casa, evitar aglomerações, mas de fato é um instinto de preservação, o medo. E essa história é uma história muito interessante porque fala sobre isso, como se transformar o medo no seu melhor companheiro para brincar, reverter a situação do sentimento não bom. E até porque essa é a minha intenção, de trazer aqui uma educação diferente, uma educação divertida. É claro que não está divertida no contexto, né, de tudo isso que está acontecendo, mas podemos de alguma forma trazer essa questão do educare, algo que vem de dentro, que surge das nossas experiências de vida, né, que nós passamos de geração para geração. E assim como a cultura indígena ensinou isso muito bem para os nossos ancestrais e que foi suprimido, né, isso, de uma certa forma nós podemos resgatar isso novamente. Assim como eles ensinam, sempre falando em rodas, em círculo, mostrando o exemplo, a igualdade, né? Não tem essa diferença de só enfiar conteúdo programático, que a gente só vê isso nas escolas, né? E não é essa a intenção. Porque se a gente for comparar, uma criança hoje de 8 a 12 anos tem tanto conteúdo, tanta informação, mais do que um cientista como Albert Einstein quando ele estava descobrindo a teoria da relatividade, né? Então, que tal nós fazermos diferente a educação por esse ângulo, né? E a gente está vendo todos os setores da área da cultura, educação, saúde, desse jeito, só de falar já até arrepia, que é um país como o nosso, um país rico de diversidade, de pessoas, de potenciais, entre outros, e está passando por uma situação desse jeito, né? Não vamos entrar em detalhes nisso, mas de alguma maneira eu quero aqui auxiliá-lo com essa história que é Chapeuzinho Amarelo. Foi escrita por Chico Buarque de Holanda em 1974, 1976. Os desenhos maravilhosos do ilustrador Ziraldo de Caratinga, que eu tive o prazer de conhecê-lo na feira da Bienal do Livro. E esse livro é da editora Yellon Fonte, ou editora, tem as duas editoras, Yellon Fonte e editora Autêntica. E claro, né, nós vamos colocar aqui um fundo musical de um dos meus amigos que eu fiz o curso na biblioteca Hans Christian Andersen, que é Codex Vaenson Belfiore Dança. Só cordas e violão, são duas cítulas que ele toca. O Alain Ensouf, ok? Vamos lá? Era Chapeuzinho Amarelo. A amarelada Chapeuzinho tinha medo de tudo. Já não ria. Em festa não aparecia. Não subia escada nem descia. Ouvia contos de fadas e estremecia. Minhoca para ela era cobra. Não saía na rua para não se molhar. Não tomava chuva para não ensopar. Não ficava em pé com medo de cair. Então ficava quieta, deitada, agora sem dormir, com medo de pesadelo. Era Chapeuzinho Amarelo. De todos os medos que a Chapeuzinho tinha, o medo maior de todos, o medo mais que medonho, era o medo de um tal de um lobo que morava do outro lado da montanha,
num buraco na Alemanha, cheio de teia de aranhas. Bem que esse lobo nem existia. Mas assim, de tanto falar no lobo, de tanto pensar no lobo, acabou topando com o lobo. Um lobão enorme, um jeitão de lobo e um bocão de lobo que era capaz de comer rei, rainha, princesa, vovozinha, 7 panelas de arroz e um chapéu de sobremesa. O interessante é que quando o Chapeuzinho encontrou o lobo, ela não ficou com tanto medo assim. O medo foi diminuindo cada vez mais. Diminuindo, até que de repente acabou-se o medo e ficou só o lobo. O lobo, triste, murcho, branco, azedo, porque o lobo, acabado ao medo, é um remédio de lobo, feito um lobo sem pelo, um lobo pelado. E o lobo ficou arrasado. Só que o lobo, ele decidiu ir lá conversar com a Chapeuzinha. Não queria deixar as coisas assim, não. Ele encheu o peito de ar, bem encheu o peito de ar muito. Peraí que eu tô enchendo o peito de ar também. Encheu o peito de ar e quando encheu, falou: eu sou o lobo! E a Chapeuzinho? Nada. Só que dessa vez ele decidiu gritar mais alto e lá foi o lobo. Eu sou o lobo! E a Chapeuzinho nada, querendo brincar de outra coisa. Só que o lobo, dessa vez, ele decidiu gritar o nome deles umas 57 vezes, só para mostrar para Chapeuzinho com quem ele estava lidando. E lá foi o lobo. Lobo, 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 lobo. Para! Já gritou a Chapeuzinho sem paciência. E o lobo parou. E o lobo, parado, do jeito que ele estava, não era mais um lobo. Era um bolo. Um bolo de lobo fofo, tremendo que nem pudim, com medo do Chapeuzinho de ser engolido com vela, com tudo, inteirinho. Só que a Chapeuzinho não comeu bolo de lobo porque ela preferia bolo de chocolate. E a partir desse dia, ela não tinha mais medo de nada. Ela passou a brincar, a pular de corda, a pular no mar, subir em árvore e até brincar de amarelinha. Toda vez que a Chapeuzinho ficava sozinha, ela transformava o medo no seu maior companheiro para brincar. Toda vez ela conseguia dessa forma ficar tranquila e ela fazia assim. Raio virou, oh rai, barata virou tabará, bruxa virou chabru e diabo virou bodiá, dranga era um dragão. Jacuru era uma coruja. Baruntum era um tubarão. E pão de chopa era o bicho papão. De novo, acho que tá muito confuso aqui. Vamos organizar. Raio virou o rai. Barata virou tabará. Tá ao invertido, ó. Bruxa virou chabru. E diabo virou bodiá. Dranga era um gandra, era um dragão. Jacuru era uma coruja. Baruntum era um tubarão. E pão de chopa era bicho papão. Raio virou o rai. Barata virou tabará. Bruxa virou chabru. E diabo virou bodiá. Dranga era um dragão. Jacuru era uma coruja. Baruntum era um tubarão. E pão de chopa era bicho papão.
E assim é uma maneira dos pais poderem brincarem com seus filhos usando alguns recursos simples, como uma colher para contar histórias, entre outros, né? Assim, segue minha sugestão para com vocês. E até porque, deem a sugestão de vocês o que nós podemos construir diferente na educação, dessa maneira, com artistas maravilhosos que nós temos brasileiro e que nós podemos, sim, contribuir de uma forma diferente, de uma forma mais humanizada, com amor e carinho sempre. Eu acredito nisso. Um grande abraço para vocês. E é muito bom estar aqui com vocês, tá bem? Vamos lá. Força, foco e fé. Tudo isso vai passar.